Olá! Hoje nós vamos fazer um passeio de carro por Curitiba, a capital do Paraná. Curitiba possui 1.963.000 habitantes e é o município mais populoso do Paraná e o oitavo mais populoso do Brasil, e está localizado na região sul do Brasil. Tem uma altitude média de 900 metros e está a 110 quilômetros de distância do mar. A cidade foi fundada em 1693, a partir de um povoado bandeirante, sob o nome de Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, e depois Curitiba. Curitiba, que vem da língua tupi, significa muitos pinheiros ou pinheiral. A mudança do nome da vila e da rotina do povoado veio em 1721, com a visita do ouvidor Rafael Pires Pardinho. Ele foi provavelmente a primeira autoridade a se preocupar com o meio ambiente da cidade, iniciando uma tradição pela qual Curitiba é reconhecida internacionalmente. Por exemplo, o corte de árvores só poderiam ser feitos em áreas delimitadas. E os moradores eram obrigados a limpar o ribeiro, hoje Rio Belém. Estabeleceu que as casas não podiam ser construídas sem autorização da Câmara e deveriam ser cobertas com telhas. E as ruas já iniciadas teriam que ser continuadas para que a cidade crescesse com uniformidade. Esquecida pelos governadores da capitania de São Paulo, Curitiba passou por um período de extrema pobreza. A prosperidade só viria com a chegada dos tropeiros, por volta de 1812, e era um ponto estratégico do caminho de Viamão, São Paulo e a Minas Gerais. Junto com o desenvolvimento, em 1853, o Paraná conseguiu se emancipar de São Paulo e Curitiba se tornou a capital. Agora nós vamos conhecer o Jardim Botânico. E já temos também um vídeo dessa atração e de outras que conhecemos aqui em Curitiba. Vai lá na playlist Paraná. De pequeno povoado a uma metrópole, o ponto que mudou o destino de Curitiba foi a chegada dos imigrantes europeus, asiáticos e africanos, que contribuíram para a formação da estrutura populacional, econômica, social e cultural da cidade. Assim como a chegada dos brasileiros de todas as localidades ajudaram a construir a imagem de Curitiba. Foi a partir da emancipação do Paraná e com grandes incentivos, começou a chegada dos primeiros imigrantes.
Os poloneses começaram a chegar aqui em Curitiba em 1871 e atuavam basicamente na lavoura e no comércio, e hoje formam em Curitiba a maior colônia polonesa do Brasil. Em 1872, a presença de alemães já era notável. Eles iniciaram o processo de industrialização, incentivaram o comércio e introduziram modificações na arquitetura e nos hábitos alimentares da cidade. Os italianos começaram a vir para Curitiba em 1872 e criaram a colônia Santa Felicidade. Eles eram oriundos do norte da Itália, regiões como Trento, Veneto e Friuli, e em sua maioria se dedicavam à lavoura e comércio. Assim como os poloneses, eles vendiam na cidade, com suas carroças, suas hortaliças. Os ucranianos vieram em 1891. Se estabeleceram no campo da Galícia e foram expandindo suas propriedades ao longo da Avenida Cândido Hartmann e pelo bairro do Bigorrilho. Os japoneses marcaram presença em Curitiba a partir de 1915, com a chegada de Ryu Mizuno. Rios sírios e libaneses também chegaram no início do século XX, se estabeleceram no comércio, na venda de roupas, sapatos, tecidos e armarinhos. Todos esses imigrantes exerceram grande influência na formação da sua sociedade, da sua cultura e economia ao longo do tempo. Durante toda sua história, Curitiba experimentou diversos planos urbanísticos, que visava controlar seu crescimento, que a levou a ficar famosa pelas suas inovações urbanísticas e o cuidado com o meio ambiente. A maior delas foi no transporte público, cujo sistema inspirou o Transmilênio, implantado em Bogotá, na Colômbia. Também conta com elevada posição nos indicadores de educação, a menor taxa de analfabetismo e a melhor qualidade no ensino básico entre as capitais. Em uma recente pesquisa publicada pela revista Forbes, Curitiba foi citada como a terceira cidade mais sagaz do mundo, que considera a cidade que se preocupa de forma conjunta em ser ecologicamente sustentável, com qualidade de vida, boa infraestrutura e dinamismo econômico. Apesar da cidade estar localizada na Mata Atlântica, um dos biomas mais devastados do Brasil, a cidade mantém uma grande quantidade de áreas verdes em seu território para uma metrópole, tendo 64,5 metros quadrados de área verde por habitante, menor somente que Goiânia, que possui 94 metros quadrados e está em segundo lugar no mundo. Tem áreas compostas por parques e bosques municipais e também há na cidade uma grande variedade de praças e vias públicas bem arborizadas.
Tudo isso faz com que Curitiba seja uma cidade incrível, um ótimo lugar para morar ou visitar. Sempre que puder, voltaremos à cidade. E não perca os nossos próximos vídeos. Vamos conhecer muitas outras cidades aqui no Paraná. Até o próximo vídeo. Tchau!